Do livro Intimidade Divina, do Padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Mistério da Esperança. Tenha eu fome de vós, pão vivo descido do céu. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Não agradou aos judeus tal afirmação e começaram a discutir, contradizendo as palavras do Mestre, que com mais força replicou: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. São palavras peremptórias, não admitem dúvida alguma. Quem quiser viver deverá comer o pão da vida. Pelo batismo foi o cristão enxertado em Cristo. Nele e por ele recebeu a vida da graça. Mas há de ser tal vida alimentada, e sua inserção em Cristo deve tornar-se mais profunda. Já assinalados pelo sagrado batismo e pela confirmação, são os fiéis plenamente inseridos no corpo de Cristo. Ensina o Vaticano II, por meio da Eucaristia. Aperfeiçoa ela a ação dos outros sacramentos e alimenta de modo singular a vida da graça. Com efeito, neste sacramento verifica-se o fato extraordinário e único da presença do próprio Autor da Santidade. Cristo Senhor, feito alimento, pão do homem, hoje, diz São João Crisóstomo, há muitas mães que, depois de darem à luz os filhos, entregam-nos a amas de leite. Assim não procede Cristo. Com o próprio sangue nos alimenta e, por todos os meios, nos une estreitamente a si. E enquanto é a Eucaristia o sacramento da incorporação do homem a Cristo e o une mais intimamente a Ele, é também o sacramento que une mais estreitamente os homens entre si. Porque sendo um só o pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós todos que participamos do mesmo pão. Utopias já não são nem esperanças vãs, a aspiração à união íntima e profunda com Cristo. O desejo da união sincera e cordial com os irmãos. Tais aspirações correspondem à vontade de Cristo, que se dá em alimento ao homem, exatamente para assimilá-lo a si e para fazer de todos os que participam de seu corpo e do seu sangue uma só coisa nele. Alimentando nos fiéis a vida de Cristo, a Eucaristia alimenta neles uma vida que não tem fim. Unindo-os a Ele, que é a vida, liberta-os da morte. Com efeito, disse Jesus: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Já tem a vida eterna, e não terá, porque a Eucaristia não só dá o direito de ressuscitar no último dia, mas desde agora insere no homem um germe de ressurreição. No corpo decaído e fraco, insere o corpo imortal de Cristo um germe de imortalidade que um dia deverá germinar.
A Eucaristia, memorial da morte do Senhor, é também o memorial de sua ressurreição. Na Eucaristia, nutre Cristo os fiéis com sua carne imolada por eles, mas já ressuscitada e para sempre gloriosa. Carne vivificada pelo Espírito Santo e vivificante, que dá a vida aos homens. Considerada sob este aspecto, é verdadeiramente a Eucaristia o sacramento da esperança, esperança da vida eterna, onde já não terá fim a comunhão com Cristo ressuscitado. É a Eucaristia o sagrado banquete, que na fé e na esperança prefigura e antecipa o banquete escatológico no reino do Pai. A comunhão eterna com Cristo começa propriamente neste mundo com a comunhão eucarística, que é seu penhor e prelúdio. É o que pede a liturgia na festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Concedei-nos, Senhor Jesus, saciar-nos no vosso banquete eterno, que já começamos a saborear na terra pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue. Por outro lado, justamente por ser a Eucaristia preparação para o banquete eterno, é grande motivo de esperança e confiança por entre os trabalhos da vida terrena. Quando se faz áspero o caminho pelas tentações, lutas, dificuldades, cumpre recorrer à Eucaristia, pão dos fortes e dos puros. Ao recomendar a comunhão cotidiana, ensinava São Pio X: unidos a Deus por meio deste sacramento, dele recebem os fiéis força para reprimir as paixões, para se purificar das culpas leves em que incorre cada dia e para evitar as culpas graves a que vive exposta a fragilidade humana. E exclama Santo Agostinho: ó grande mistério de amor! Quem quiser viver, tem onde viver e de que viver. Aproxime-se, creia e participará da vida. Concedei-me, Pai amorosíssimo, contemplar sem véu e para sempre vosso amado Filho, que agora, peregrino na terra, me proponho receber oculto na Eucaristia. Levai-me, a mim, pecador, àquele inefável banquete em que vós, com vosso Filho e o Espírito Santo, sois para os vossos santos verdadeira luz, plena saciedade, a alegria completa e perfeita felicidade. Ó Docíssimo Jesus, seja vosso sacratíssimo corpo e sangue doçura e suavidade para minha alma, salvação e fortaleza em toda a tentação, alegria e paz na tribulação, luz e proteção final na morte. Lido por Padre Antônio Lopes.